Agora, estima-se que até 30% da população sofre ao menos um desmaio durante a vida. Um tem que ter para saber como é que é. Será que é isso, doutor? Eu estou recebendo aqui o doutor Júlio Pereira, que é muito querido, muito querido, sabia? Do nosso público. Ele é neurologista, neurocirurgião, lá do Hospital Beneficência Portuguesa, do Sírio-Libanês em São Paulo, e está aqui para explicar melhor para gente o que é o desmaio. Ó, tá me olhando com um olhar de morto, hein, doutor? Ele tá aqui, inclusive, com o cérebro, a cabeça, tudo para explicar pra gente. Primeiro, tava com saudade. Ah, que ótimo. Fazia tempo, tá bom? Desde 2014, né, Claudete? Eu tava vindo lembrando isso, já vão para 5 anos. Que você tá aqui e com a gente. E se você colocar qualquer tema no YouTube de neurocirurgia, aparece você e eu. É impressionante. Jura? Ou de aneurisma, eu vi essa semana 300 e poucos mil visualizações. Jura? É que impressionante. Bom, viu? Que bom. Porque a qualidade, né? As suas perguntas. Mas o que me deixa mais feliz é porque a gente não sabe, né, doutor? Mas, por exemplo, um grande amigo meu, Aníbal, que a gente chama de Salsicha, um beijo pra você, Salsicha, apareceu um tumor na cabeça, né? E nem sei se eu tinha autorização para falar isso, mas agora eu vou falar. E ele estava em casa, ele ia ser operado, ele estava assistindo o programa, pela amizade que a gente tem tudo, e viu uma participação sua. E foi buscar lá, né, no YouTube e tal, outras participações e ficou sabendo mais do que ele estava passando e sabia que tinha que ficar tranquilo, ouviu uma palestra sua falando a respeito disso e assistia o padre também, depois do meu programa, que entrava o padre Antônio Maria, com o terço. De repente, ele, que fazia muito tempo, é católico, mas que não ia na igreja, se viu rezando o terço com o padre. Sabe o que aconteceu? Quando o médico abriu a cabeça dele, o tumor pulou para fora. Não precisou de cirurgia e ele tá ótimo, que coisa boa. Então, a informação salva vidas mesmo. Beijo, viu, Aníbal? E aqui é legal porque vocês fazem isso com a internet, né? Porque é tudo aberto, então muita gente procura, né? Poxa, eu fico feliz com essa informação sua aí. Eu não sabia, mas fico bem feliz. Então, agora uma informação importante também hoje. Desmaio. Por que a pessoa desmaia, doutor? Isso, excelente. O que acontece? O desmaio é um sintoma, então a pessoa não sabe o que está acontecendo. É o que você falou, ela desliga. E ela tem 3 causas mais importantes, a gente vai lembrar, você contou o exemplo seu, eu tenho o meu também, que basicamente tem causas metabólicas, que o clássico é a hipoglicemia. Quem é diabético tem uma incidência maior. Então o açúcar cai, o corpo não tem energia para ficar sustentar e ele desliga e a pessoa cai. Essa é uma das causas mais importantes. E é mais ou menos isso que eu falei na abertura mesmo? Dá aquela desligada, pá, não chegou o oxigênio. Perfeito. E agora a gente vai às duas que dá bem essa ideia do desligar, que é o quê? Causa cardíaca. Então se a pessoa tem uma arritmia, o coração, que é uma bomba, não está batendo direito, o que é que ela faz? Desmaia. Uma das causas mais comuns desses casos de pessoas que não têm nenhuma doença cardíaca é o reflexo vasovagal. Vou dar um exemplo. Está muito ansioso, vai tirar sangue, é uma pessoa medrosa, e aí ela dá aquele apagão, porque o corpo reage a qualquer estímulo de estresse e tem pessoas que têm sistema parasimpático, que é isso que reduz a pressão sanguínea, muito forte. E aí faz com que a pressão caia e a pessoa, quase como reflexo, ela desmaia, fica com o nível do solo, então o coração começa a bombear mais sangue, o cérebro chega e ela começa a despertar. Dá para mostrar pra gente? Dá para mostrar no vídeo que essa nós temos bomba, aí, você de casa vai ficar vendo, você vai ter uma ideia melhor do que acontece no desmaio. Perfeito. O desmaio é isso, né? E aqui tem um videozinho que é bem ilustrativo, que é assim, o coração ele bombeia o sangue, esse sangue passa pelos vasos, pela carótida da gente, até chegar lá ao cérebro. Então, se você tiver qualquer problema, ou nesse trajeto, ou lá no cérebro, não é possível que a gente mantenha a nossa consciência. Então, automaticamente, a pessoa dá esse apagão, desligar. Logo depois que isso acontece, o que acontece? Se a pessoa caiu, se ela perdeu a consciência, se for de causa cardíaca, uma arritmia, se a bomba não voltar, aí o que acontece é a parada cardiorrespiratória. Então, a pessoa pode morrer. Pode até morrer, né? O infarto acontece também a mesma coisa. Primeiro é o desmaio, então, de todo mundo que infarta? Por isso que é curioso, né? O desmaio pode ser, na grande maioria das vezes, problemas relativamente simples. Vou dar exemplo, você ficou muito tempo em pé. Você é repórter há muito tempo, já deve ter visto isso, né? E apresenta programas. Às vezes a pessoa vem a primeira vez no evento, então ela está ansiosa, tem esse reflexo vasovagal e ela desmaia mesmo, ela perde a consciência porque não está chegando sangue, porque essa pressão dela caiu muito, o cérebro desliga. E isso dá um apagão, logo depois a pessoa acorda, o que aconteceu comigo, né? O problema simples foi o estresse que causou. E já acorda bem. Já acorda bem.
Quando é a bombinha do coração que é o problema, porque a pessoa pode ter uma síncope por causa de uma arritmia. Então o coração a síncope é o desmaio. É o desmaio, né? Então, se ela perdeu a consciência, é a causa cardíaca. Das causas mais comuns, o mais comum é a hipoglicemia, ficou muito tempo sem comer, por algum evento, às vezes está estressado, está no trabalho, vai fazendo as coisas, não tomou café direito e tal, e aí pode levar uma síncope. Segunda causa mais comum, as causas cardíacas, junto com essas vasovagais, que é o estresse, tudo isso. Logo depois vem as causas mais comuns, que é o que o neuro lida, que são relacionadas às crises epilépticas. Nem toda crise é aquela que se bate. Tem pessoas que dão muito semelhante um apagão. Tá. Agora, a pessoa assim que nem sabe que sofre do coração ou que tem arritmia, pode acontecer, né? Ou pode ter por causa de uma notícia. Pode Por ser. exemplo, a pessoa chega e dá uma notícia ruim para outra. Aquilo parece que, né? Perfeito. Bateu, você já perde até os sentidos. Ali já pode ser uma coisa no coração? Pode ser uma coisa. O que é curioso? Tem as causas que eu nem citei, mas que são frequentes, que a gente chama psicossomática. Vou dar um exemplo, todo mundo conhece alguém que passou por algum problema e aí uma briga de família e tal, quando vê fulano desmaiou, né? Ela caiu. Então, as causas psicossomáticas também são, só que às vezes é difícil para a gente diferenciar. Em enterro pra se quem vê muito leigo, isso também, né? Ou enterro, ou notícia ruim, quando tem um acidente, chega alguém e desmaia. Só que eu falo que o papel da gente, né, de informar, não é quem está assistindo vai diagnosticar. Vai dizer, esse é normal, esse não é. Então, assim, teve qualquer dúvida, de um modo geral, precisa de um atendimento. Às vezes é uma coisa simples, a pessoa deixou de comer, às vezes... Mas tem que descobrir depois por que foi aquele desmaio. Por que foi? Eu não sei qual foi o seu caso, mas, por exemplo, quando eu tinha uns 10, 11 anos, estava na praia há muito tempo em Salvador e fica aquele de praia, né? Menino corre para um lado para o outro, eu tive desmaio. Foi a única vez que eu tive na vida, mas eu lembro que teve que ir no hospital. E foi com 12 anos? Com 12 anos. Nunca mais se repetiu, mas foi um evento bem típico, né? Criança, né, correndo o tempo inteiro, não tomou café, não se alimentou bem. Eu tive duas na gravidez, que eu fui pra praia e parece que a pressão cai, a minha pressão já é baixa. E uma outra vez por hipoglicemia. Muitas horas sem comer, né? E passei mal. Tem muitas perguntas, então vou começar já com as perguntas, tá? Porque assim você vai aproveitando e dando outras informações para quem está em casa a respeito das perguntas. Bom, eu vou falar hoje só nessa daqui, então a Graziela foi a primeira para a equipe, porque senão a equipe vai me pegar, né? Que a equipe cansa também. Minha equipe tá em pé, ó. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Obrigada, meninos. Essa é a minha equipe. Plaquetas baixas pode conduzir a desmaios? O que podemos fazer quando estamos sozinhos e sentimos que vamos desmaiar? Maringá, Paraná. E a Graziela tem razão, porque as duas vezes eu senti, você não sentiu? Que ia desmaiar, parece que as vozes vão ficando bem longe, parece que vai apagando tudo, assim. É uma sensação horrível. Isso. Tanto o vasovagal dá isso, porque a pressão baixa não é de uma vez, né? Então você começa a sentir mal. Ela deu um exemplo interessante. A plaqueta em si, não. A plaqueta tem risco de sangramento e qualquer coisa no cérebro pode dar, mas geralmente quem tem plaqueta baixa pode ter hemácia baixa. Tem doenças hematológicas fáceis. E a hemácia é responsável por levar oxigenação. Então é muito comum em pacientes anêmicos, tanto que às vezes a gente está investigando, chega paciente para mim ou para o neuro, ele vai fazer um check-up no paciente, quando vê ele tem uma anemia. A mulher, às vezes, é comum no período, aquelas mulheres que têm a menstruação muito forte, né? Ficar um pouquinho anêmica e ela tem essa sensação de que o corpo não está bem e geralmente é desse jeito que você falou. Vai um mal-estar, isso vai se acumulando. Pessoas que já conhecem o corpo, elas sentam e acalmam e às vezes não chegam a desmaiar. A gente chama isso de pré-síncope, é uma sensação de desmaio, mas não chega a desmaiar. E outras, se estão em trabalho, estão em atividade, acaba chegando ao pior. Mas sabe uma coisa que eu sempre pensei? Doutor, não é perigoso, por exemplo, a pessoa não sabe qual é a sua pressão, acha que é baixo, sente que está desmaiando e bota sal debaixo da boca. Alguém vem e fala, dá sal, põe sal debaixo da boca, toma água de azeitona, essas coisas. Perfeito. E a pressão ser alta, e aí bate com as herpes. Isso aí. O ideal é sempre assim. Geralmente, quando acontece, você tem uma noção, né? Por exemplo, como foi o meu caso, criança está correndo, não se alimentou, a mãe já pensa, alguma coisa de alimento, ela dá, mas sempre levar para o médico. Por quê? Quem está atendendo não vai ter como medir a pressão, né? Geralmente está na rua, né? Não sabe qual é o evento.
Na maioria das investigado. vezes, são coisas simples, mas tem coisas muito graves. Pode ser uma crise não convulsiva, né? Que não dá convulsão. Que pode se repetir. E que pode se repetir. E tem outras causas neurocirúrgicas até que pode se manifestar apenas com desmaio. Vamos ver a Rosene, ou Roseni. Boa tarde, minha filha tem 12 anos, ela tem desmaios desde os 4 anos. Já fez vários exames, mas nunca deu nada. Mas os desmaios continuam. A pressão abaixa muito rápido, como se ela tivesse uma convulsão. Fica com o corpo todo duro, fica pálida, é horrível. Imagine, né, o desespero da mãe. Ela é de Juquitiba, São Paulo. Beijão, Juquitiba. Tem que investigar, Claudete. São poucos casos que a gente não chega ao diagnóstico. Desde os 4 anos? Isso. Tem causas psicossomáticas, você teve filha e teve colegas, tem crianças que são extremamente estressadas na hora do nervosismo, dá a impressão que vai desmaiar, né? Fica roxo porque não está respirando direito, né? E tem causas que a gente diz, como essa vasovagal, que tem exames que não são até simples de conseguir, mas consegue, que chama tilt test. Ele testa... Como é que é? Fala para ela anotar lá. Tilt test. Tilt test. Isso, é. Talvez, será que você já fez, Gozi, o tilt test? Você pode pedir, né? Perfeito, o INSS conversar. faz pelo INSS? Consegue, só que assim, como são exames específicos, tem pacientes que assim, o médico diz, é um vasovagal, estava no estresse e tal, então para ele, fez o resto do corpo, ele não encontrou nada tão grave e fala essa doença. Só que tem pacientes que têm crises epilépticas que elas não são tão clássicas. E às vezes, só para você ter ideia, Claudete, tem um exame que a gente chama que o paciente vai para o hospital e passa quase 24 horas fazendo eletro. É um vídeo EEG. Você filma o paciente para descobrir, porque tem crises que elas são difíceis de diagnosticar. Como a dela, né? Desde os 4 anos ninguém sabe o que é. Então tem que realmente investigar para chegar à conclusão. Tem que continuar investigando. Alguns pacientes você chega à conclusão, investigou tudo, que é psicossomática, mas o médico tem que dar um nome para isso, né? Tem que ter um diagnóstico. Porque deve ser desesperador, né? Você também é pai, né, doutor? Desde os 4 anos, uma criança desmaiando toda hora, já tem 12, ninguém descobre o que é. Porque quando perde a consciência, qual a grande preocupação de todo mundo? A queda. Então, vários pacientes que eu opero, não foi a síncope o problema, ele desmaiou, bateu a cabeça numa quina. E aí chega com hematoma, e quando você vai ouvir a história, não, ele desmaiou e aí bateu na quina. Então, às vezes, não é só a síncope, é o que a consequência que ela pode levar. Tá certo, eu já volto aqui pra gente continuar, pode ser? Claro. Tem mais perguntas aqui, hoje nós estamos falando sobre as possíveis causas do desmaio. E o doutor já explicou aqui, né, que o doutor Júlio Pereira, que tem que ser investigado. Agora vamos colocar mais perguntas aqui para o doutor Júlio. E o público quer saber aí hoje sobre desmaios. Coloca aí para mim, produção. Essa é a Fernanda. Boa tarde, Clau. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A minha neta teve um desmaio há 6 meses. Ficou 8 minutos. Nossa, quanto tempo desacordada. Até hoje não soubemos o que foi. Ela é muito alérgica a ácaro e outras coisas. Após esse desmaio, ela teve manchas nas perninhas. Tem 3 anos. Tem alguma relação as manchas com o desmaio? Isso. Pode ter? Tem muita criança, quando você é muito pequenininho, você é mais sensível a algumas coisas. Uma das coisas é a questão da falta de oxigenação. Então, às vezes, todo mundo conhece um caso, já presenciou a criança que engasga, ela começa a tossir, ela tem uma crise de asma e ela perde a consciência mesmo, porque todo mundo fala, começou a passar mal, ficou meio roxinha, desmaiou e depois voltou. Então, assim, tem que ir para essa linha, se ela tem essa história de atopia, tudo, mas o principal, ir no pediatra para investigar. Todo paciente que chega numa consulta, né, eu sou neurocirurgião, né, eu vejo essa história, ele suspeita porque tem uma lesão, apareceu alguma coisa na tomografia, ele vai para o cardiologista para investigar, que é uma das principais causas que preocupam mais a gente, e o cardiologista vê também essa parte do reflexo vasovagal e faz a investigação neurológica. 8 minutos é possível ficar desmaiado até quanto? Ô, Claudete, a gente que é médico, a gente lida muito com as pessoas, né? Eu costumo até dizer que quando você tem alguém passando mal, parece uma eternidade de segundos. Então é difícil imaginar que alguém consegue contar o tempo de ver alguém desmaiado. Então, às vezes, eu relativizo, porque é difícil você imaginar 8 minutos. Tem crises epilépticas que às vezes dão isso, mas mesmo assim, elas são crises que duram alguns segundos e a pessoa vai despertando. E parece uma eternidade para quem assiste. Então, assim, eu como médico, assim, vira e mexe, esse tempo a gente tem que relativizar, porque é difícil a pessoa quantificar, né? Agora, o que é certo fazer, doutor, quando uma pessoa desmaia? Tem gente que vem com pano com vinagre e põe assim no teu rosto. Eu, para sorte minha, quando eu acordei assim, tinha uma enfermeira do meu lado e me deu Coca-Cola.
Agora já falei, pronto. Mas para reanimar, porque foi a hipoglicemia. O que é certo a pessoa fazer para ajudar alguém desmaiado na rua, em casa? Qualquer situação é bem semelhante. Por exemplo, é muito comum para mim, que sou cirurgião, eu dou notícia para alguém muito forte e ter algum parente que não é que eu estou atendendo desmaiar. E é uma pessoa que teoricamente está saudável e a situação acontece. Mesma coisa. Ter cuidado com a queda da pessoa, então se puder segurar é ideal. Ver que está desmaiando, Tá tenta desmaiando, ajudar. então às vezes você vê a pessoa pálida, ela chega para você, então muito dessas, a pessoa sente alguma coisa. Então a maioria que eu presencio, que você está conversando, você vê a pessoa pálida e ela informa, não estou bem, estou escurecendo. Então colocar a pessoa sentada ou deitada, de preferência deitada, num lugar confortável e esperar. Esperar quanto tempo? O tempo que você pede ajuda para alguém chegar junto. E de um modo geral, nessas síncopes, vaso vagal, os desmaios mais simples, a pessoa já recupera logo. Ela começa a falar, pô, não estava bem. Não precisa colocar vinagre no nariz, nada disso. E mandar para um local que ela possa. Geralmente a pessoa já fala, eu não comia há muito tempo, eu tenho isso, eu às vezes repete de eu ter isso. Então essa situação. Bateu a cabeça, teve algum trauma mais, tem que ir para a unidade de emergência. Não sabe o que é, tem que ir também. Tá. E qualquer coisa, depois vai investigar, Com né? certeza. Mesmo que não seja na hora. Essa é a Selma. Boa tarde. Há 15 dias atrás, meu marido desmaiou e teve convulsões. Ele estava fazendo exercício físico na academia. Pode ser, né, que ele carregou peso em excesso? Estamos, a princípio, fazendo exames cardiológicos. O que está correto pelo que você disse, né, doutor? Correto, é. Uma das coisas que acontece muito em academia, até se você botar no YouTube desmaios, academia, você vai encontrar. Na hora que você está pegando muito peso, você tem um reflexo valsalva, que é o quê? Você dá aquela contraída no abdômen, tanto que se você vê até competições de aquelas pessoas que pegam muito peso, não é incomum você ver alguém desmaiando. Então é como se o corpo todo contraísse para levar sangue para os músculos e a pessoa pode desmaiar. Então a academia é um dos motivos disso, mas também tem os cardiológicos. Então não é incomum, a pessoa começa a forçar mais o coração e tem alguma arritmia que está ali quietinha e de repente é para... Então tá certo, mas pode ser pelo excesso de peso também. Pode ser também. Tinha que ir mesmo no cardiologista, Perfeito. tá certinho, viu, Perfeito. Selma? É que também em academia, às vezes, né, a gente não raciocina, né? Quanto você pesa e quanto você tá carregando de peso, que pode arrebentar com o teu joelho, né? Perfeito. Eu vi um colega cardiologista que me marcou isso. Ele brincou comigo, ele falou assim, Júlio, a pessoa preocupa tanto e que tem que fazer todos os exames e tem que fazer antes de começar, mas ser sedentário é a pior coisa. Então, exercício físico não é maravilha, tanto que atleta, você vê lesão, tudo isso, mas é muito pior você ser sedentário. Então, você tem que fazer o meio termo, mas fazer atividade... Nunca fazer academia sem fazer um sem exame orientação, antes, isso. né? Dirce, olá, boa tarde. Oi, Dirce. Trabalho na área da beleza já faz uns 20 anos que não durmo. O quê? 20 anos que não dorme. Tive 2 desmaios nos últimos 6 dias. Eu me sinto com muitas tonturas, dor no peito. Será que devo me preocupar? Ou é porque não estou dormindo? Quer dizer, modo de dizer, né? Não é faz 20 dias. Louca. Desculpa disso. Eu já estava assustadíssima aqui com o meu susto, quase desmaiei, né? Porque eu falei, nossa, 20 dias que não dorme. E às vezes, quando a gente fala assim, eu também, não durmo. Dorme, mas dorme pouco, não dorme bem. E faz 20 dias, graças a Deus. Esses 20 dias sem dormir direito, pode ter provocado esses desmaios? Sem dúvida. Quando a gente chama o sono não reparador, né? Que a pessoa dorme um pouquinho e acorda, ela todos referem assim, eu não estou dormindo há tanto tempo. O que acontece? Tem uma série de coisas. Geralmente tem um estresse associado, então não é comum a pessoa ficar tanto tempo sem dormir. Então às vezes está ansiosa, está com outros problemas, né? O sono é não reparador, então você já perdeu noite, como eu também, pode ser trabalhando, que for no outro dia você não fica legal. Então o ideal é ela ir na causa do problema. Então procurar o especialista, pode ser um clínico geral, generalista, que ele vai ter que ver por que ela não está dormindo. Tem um motivo, às vezes está passando por um problema, uma crise financeira que está estressando muito, e também atrás das causas físicas também. E ela trabalha no ramo da beleza, né? E um dia o endocrinologista me falou que quem não dorme direito engorda. Com certeza. Atrapalha, ela deve saber disso, a pele e tudo, por isso está meio assustada também. Procure ajuda, porque não dormir faz mal para tudo, não é? Com certeza. Tá bom? Procura aí o médico, a especialidade que o doutor falou. O Gaspar Júnior, prazer imenso falar com vocês. Obrigada, viu, Obrigado. Gaspar? Sou daqui de Rondônia. Olha, não conheço, queria tanto conhecer Rondônia. Longe, né, doutor?
Já fui perto, mas não É cheguei. de Salvador é mais perto que aqui, né? Você é baiano. Quero saber se o fator emocional pode causar um desmaio e por que isso acontece. Um abraço, Claudete, lhe acompanho há um bom tempo. Ele foi muito educado, para não falar muito, entendeu? Para não me assustar assim, para eu não desmaiar, né, Gaspar? Gaspar, um beijo, prazer saber que você acompanha meu trabalho há muito tempo. E ó, um beijo para todo o povo aí de Rondônia que assiste muito aqui o Santo. Isso. O que acontece? Quando você tem um estresse por qualquer coisa, o corpo da gente reage de forma diferente. Por exemplo, tem pessoas que a pressão sobe, né? Você entrevista muito cardiologista e diz o estresse pode subir a pressão. Mas tem pessoas que cai a pressão. Então, quem tem isso dá esse reflexo que a gente chama de vasovagal. O sangue não chega direito e desmaia. Mas ainda existe, além desse vasovagal, com emocional. Então, eu até brinco com o paciente, eu falo que é que nem o Ctrl-Alt-Del do computador, né? Que quando trava tudo tem que dar o Ctrl-Alt-Del. Então, às vezes, a pessoa chega no limite dela, ela não está conseguindo resolver o problema, ela teve uma notícia, isso no hospital a gente vê muito, que é muito forte para ela reagir, e ela tem esse apagão. Então o emocional está totalmente ligado. Totalmente ligado. Nosso corpo é ligado. Eu brinco que a gente divide em especialidade, porque senão cada um não vai saber. Mas o ideal é sempre a pessoa entender que está tudo conectado. O cérebro, o pensamento, o estresse, tudo isso. Entendeu direitinho aí, Gaspar? Olha, doutora, eu ficaria aqui a tarde inteira. Eu ia virar à noite aqui com você conversando sobre desmaio, que é tão interessante a gente conhecer melhor o corpo da gente, principalmente o cérebro, que é uma coisa assim, não é, que emociona até a gente falar sobre ele, porque é o melhor computador, né, já feito, é ele mesmo. Então, eu queria que você fechasse esse assunto falando com as pessoas que já desmaiaram por um motivo ou outro na vida e aqueles que têm medo de desmaiar. Isso. Primeira coisa a você entender que o desmaio é um problema comum. Quase 30% a 40% das pessoas vão experimentar algum evento do desmaio. Na grande maioria das vezes são problemas relativamente simples. Metabólicos, deixou de comer, fez hipoglicemia, um estresse, deu um reflexo vasovagal, mas tem problemas sérios também. Então não é para você adivinhar o problema que está acontecendo com você. Procure um especialista, ele vai fazer o check-up cardiológico, se achar que é necessário também a parte neurológica, para daí diagnosticar. Ou seja, é comum, na maioria das vezes não é nada grave, mas tem que procurar atenção médica. Tá certo, ajuda. Você fala sobre isso? Tem algum artigo seu nas redes sociais? Em qual? Lá no YouTube. No YouTube, o YouTube tem? Neurocirurgia BR é o que mais tem. Tá, é www.youtube.com/neurocirurgião-BR. Neurocirurgia. Neurocirurgia. BR, Tá no isso. vídeo esse? Tá. Tá. Neurocirurgia BR. Lá tem vários artigos falando sobre desmaio para você saber mais, ok? E no Instagram, para entrar em contato com o doutor, é @neurocirurgiabr Isso também. mesmo. Neurocirurgiabr, @neurocirurgiabr. Doutor, fez boa viagem? Tá frio lá em São Paulo? Gente, o clima daqui, eu brinco que na Bahia calor o tempo todo com um pouquinho de chuva. Só difere verão e inverno pela chuva ou não. Aqui não, você acorda no inverno, daqui a pouco, no meio do dia tá calor. no verão. E agora tá um calor grande. Sai de lá quase no inverno, 10, 15 graus, cheguei aqui quase 25. Esse é o nosso Brasil, né? Isso de cidade para cidade, Com imagine certeza. de estado para estado. Obrigada. Obrigado. Uma alegria sempre te Obrigado. receber. Eu